Mulheres de Esperança. Olá, eu sou a Sónia e este é o programa Mulheres de Esperança. Vamos estar juntas nos próximos 15 minutos para falar de mais um tema do teu interesse. Comigo está também a Miriam e desejamos que fiques na nossa companhia. Podes ouvir os programas anteriores através das diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast, YouTube e twr360.org. Podes ainda conhecer-nos melhor e seguir-nos através das nossas redes sociais. Hoje vamos continuar a falar sobre como cuidar da nossa casa. Fica atenta! Siga-nos no Facebook e Instagram. No programa anterior falámos sobre a nossa casa, o corpo. Conversámos com a Verónica Pires, que é personal trainer e que nos deu dicas fantásticas. Hoje vai estar connosco mais uma convidada para falarmos sobre como cuidar da nossa quarta casa, a mente. A nossa convidada é a doutora Ruth Conrado, é psicóloga clínica e de aconselhamento, é casada e tem 2 filhos. Vamos dar as boas-vindas à nossa convidada. Olá a todos os ouvintes e obrigada, Sónia, pelo convite e pela oportunidade de falar um bocadinho sobre a mente. Quando falamos em saúde mental, ainda existe um grande estigma. Apesar dos recentes alertas sobre o assunto, nomeadamente a da atleta olímpica Simone Biles, entre outros, ainda é difícil aceitar que precisamos de cuidar da nossa saúde mental como cuidamos da nossa saúde física. Assim como o corpo adoece, a nossa mente também pode adoecer? Claro que sim, sem dúvida. O problema é que a doença da mente é uma doença silenciosa que se vai instalando bem devagarinho e muitas vezes nós só damos conta quando ela já está enraizada dentro de nós. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: a saúde mental é determinada por uma série de fatores socioeconómicos, biológicos e ambientais. Podes falar-nos um pouco acerca desta afirmação e explicar-nos um pouco melhor o que é que ela quer dizer? O contexto em que vivemos e a sociedade onde estamos inseridos ajudam-nos na nossa formação, tal como também podem ser um fator de destruição da nossa mente, destruição também do nosso corpo, mediante o contexto onde estamos inseridos. Por exemplo, os fatores socioeconómicos, o desemprego, situação económica instável, mudanças rápidas da nossa vida. Se nós não tivermos uma mente saudável para podermos arranjar estratégias de enfrentar estas situações, podemos ficar doentes. As causas biológicas incluem fatores genéticos que contribuem para o desequilíbrio químico do nosso cérebro. E os fatores ambientais, tal como lutos, traumas de infância, violência verbal ou física, são fatores altamente desencadeantes de doença mental. Portanto, era muito importante nós podermos ter algumas estratégias para combater as adversidades da vida, e utilizar essas estratégias é fundamental para o equilíbrio de uma boa saúde mental. O que não está resolvido na mente, o corpo acaba por transformar em doenças físicas. Isto é verdade? Sim, de facto é verdade. E é aquilo que nós chamamos de somatização. E eu vou dar um exemplo mais prático que nos faz compreender melhor o que é isto de somatizar no nosso corpo uma doença psicológica. Por exemplo, uma mulher que está sempre com uma dor no peito, constante, incomodativa, vai ao médico e após o médico fazer uma série de exames e descartar todos os problemas físicos, percebe-se que é uma ansiedade. A ansiedade em si só é uma doença mental e não dói. Só que o nosso corpo, para nos chamar a atenção de que a nossa mente não está saudável, dói. E isso reflete-se muitas das vezes com esta dor no peito, que nos leva a pensar que vamos morrer ou que vamos ter um ataque cardíaco, mas não, é uma ansiedade resultado de uma mente que não está saudável. Com tantas subcargas a que somos expostas diariamente nos diversos contextos, o aumento da violência, perdas repentinas, condições de trabalho, questões familiares, etc., como é que podemos manter a nossa saúde mental? Uau, excelente pergunta, de facto. Uma mente sã também implica um corpo saudável. Às vezes fazer exercício físico nem sempre é compatível com o nosso tempo, nem sempre é compatível com o nosso trabalho e as nossas atividades e correrias do dia a dia. Então, para nós podermos manter uma saúde mental boa, é necessário fazer uma coisa muito importante, alguma coisa de que gosta muito, tal como
ouvir o mar, passear no campo, fazer uma caminhada, comer um gelado ou um chocolate, ler ou até escrever. É muito, muito importante que possamos tirar pelo menos 10 minutos por dia para fazer uma destas coisas de que nós realmente gostamos e que nos façam sentir bem. Ou seja, uma coisa destas que nos faça sentir bem é alimento para a nossa mente, e se pudermos realizá-la diariamente, melhor ainda. Estamos a alimentar a nossa mente com coisas boas que nos fazem sorrir, e isso ajuda-nos a evitar uma mente que não esteja saudável. Como é que percebemos que precisamos de ajuda profissional? Quais são os sinais de alerta a ter em conta? Boa questão, porque de facto nós precisamos de estar atentas a alguns sinais. Eu selecionei 3, e estes 3 sinais que eu selecionei são de facto aqueles que são mais visíveis, dos quais nós podemos observar em nós. Primeiro, dormir. Dormir é fundamental, mas é fundamental dormir bem. Deveríamos dormir pelo menos 8 horas. Isto seria o tempo ideal para mantermos uma mente sã. 2, a tristeza. Uma tristeza não explicada por um luto ou outra perda significativa. Isto quer dizer estar triste só porque sim. Terceiro, pensamentos negativos, ou aquilo a que nós chamamos de pensamentos automáticos. Estes pensamentos invadem a nossa mente e aprisionam-nos dentro de nós, e são pensamentos como: não consigo, não valho nada, para que tentar se falho, sou inútil ou incompetente. Então estes pensamentos que teimam a invadir a nossa mente mostram que a nossa mente está doente. O não dormir bem, o sentir uma tristeza sem fim e estes pensamentos de autodestruição são alguns sinais de que está na hora de pedir ajuda profissional. Vivemos num mundo super tecnológico. De que forma é que o uso excessivo das novas tecnologias influencia a nossa saúde mental? De facto, esta pergunta é muito pertinente para os dias de hoje, porque somos invadidos por estas tecnologias todas. Então, devido às luzes que irradiam, os telemóveis, as televisões, os tablets, os computadores são altamente estimulantes do nosso cérebro. Estudos dizem que o nosso cérebro demora cerca de 1 hora ou um bocadinho mais a desligar depois de deixarmos de estar em frente a estas tecnologias. Então, se antes de dormir estivermos a olhar para o telefone ou a trabalhar no computador, isto vai implicar na qualidade de sono que falámos anteriormente. Por isso, seria muito importante se todas nós pudéssemos desligar tudo pelo menos 1 hora antes de deitar. Podíamos substituir por ler um livro ou até ouvir um bocadinho de música. Isto seria fundamental para uma boa qualidade de sono. Antes de terminarmos, como és uma mulher seguidora de Cristo e que segue os valores da Bíblia, gostaria de colocar uma última questão. De que forma é que a fé pode ajudar a impactar a nossa saúde mental? Eu acredito que a fé pode ajudar a impactar a nossa saúde mental. Porque ter fé é acreditar que tudo vai correr bem. É perceber que Deus é maior que os meus problemas. Tal como para mantermos uma saúde física é preciso nos alimentarmos bem, para mantermos uma saúde mental também é preciso nos alimentar de pensamentos positivos, de alegria e esperança. Nestes tempos que correm de pandemia e tanta instabilidade, acredito que seja mais difícil mantermos esta esperança. Por isso, eu creio num Deus que nos prometeu estar sempre connosco em todos os momentos da nossa vida. Um Deus que nos traz esperança, mesmo no meio das nossas aflições. Ruth, estamos muito gratas pela tua presença no nosso programa. Para nós é importante abordar estes temas que são de grande interesse para as mulheres, e não só, e devemos alertar para a sua importância. Tenho a certeza de que as nossas ouvintes gostaram bastante. Obrigada, Sónia, e obrigada a todas as mulheres que estiveram desse lado a ouvir-nos falar sobre a saúde mental. E de facto este tema é muito importante. Termos saúde mental é conseguirmos tirar algo de bom nos momentos em que pensamos que perdemos tudo. RTM Mulheres de Esperança. Não sei se já ouviste esta frase, mas para mim faz-me muito sentido. Diz o seguinte: o que ganha a nossa mente, ganha as nossas emoções. Por isso ser tão importante cuidarmos da nossa mente. Mulheres de Esperança. Na Bíblia, em Romanos 12:2, está escrito: não vivam de acordo com as normas deste mundo,
mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. O que está a alimentar a tua mente? A ansiedade? O medo? A frustração? O stress? Lembra-te que o que ganha a tua mente, ganha as tuas emoções. Se sobrecarregarmos as nossas mentes, sobrecarregamos o nosso coração, emoções, e isso governará a nossa vida. Se não gerires o que entra na tua mente, irás ser guiada pelos teus sentimentos. E se não forem bons pensamentos, as nossas atitudes não vão glorificar a Deus. Miriam, que reflexão extraordinária! Tens toda a razão. Deus conhece os nossos pensamentos mais profundos. Eles, assim como as nossas intenções, podem tornar as nossas ações puras ou impuras. Por isso precisamos renovar a nossa mente e ter a mente de Cristo. Paulo escreveu o seguinte na carta aos Filipenses, a primeira comunidade cristã da Europa. Por fim, meus irmãos, deixem-me dizer-vos mais uma coisa. Concentrem os vossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é honesto, em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, em tudo o que é amável e admirável, em tudo aquilo em que há virtude e verdadeiro valor. Isto é o que deve alimentar a nossa mente. O que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e admirável. Uma boa forma de alimentar bem a nossa mente é ler a Bíblia. Hoje podes aceder a este livro facilmente através do teu telemóvel. Tem ensinamentos extraordinários e que vão dar um bom alimento à tua mente. Se quiseres, podemos ajudar-te, pois sabemos que nem sempre é fácil entender os ensinamentos bíblicos. Conta connosco. Chegamos ao final de mais um programa. Passa mesmo a voar! Para nós é um privilégio estar contigo todas as semanas e abordar estes assuntos tão importantes para o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Lembra-te, podes falar connosco através das nossas redes sociais. Partilha as tuas experiências, o que mais gostaste no nosso programa ou deixa-nos a tua sugestão. Gostaríamos de ouvir-te. No próximo programa, iremos falar sobre como cuidar da nossa última casa, a alma. Não podes perder! Como sempre, desejamos que encontres esperança hoje. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.